Esse homem recebeu ajuda de uma criatura que surgiu do nada na floresta. Olá, pessoal! Em 25 de outubro de 1974, Carl Higdon acordou cedo, como fazia em toda a temporada de caça. Aos 41 anos, era um homem acostumado ao trabalho duro e aos silêncios da natureza. Vivia em Rawlins, uma cidade pequena e tranquila no estado de Wyoming, nos Estados Unidos, onde a vida seguia em ritmo calmo. Naquele dia, ele pretendia ir até a floresta de Medicine Bow, uma vasta região coberta por pinheiros, colinas e trilhas escondidas, para buscar alces, como fazia todos os anos. O céu estava encoberto por nuvens finas e o frio marcava o final do outono, com uma temperatura próxima de 0 grau. O aroma de folhas secas e resina preenchia o ar, e o único som que se ouvia era o das folhas sendo arrastadas pelo vento suave entre as árvores. Higdon colocou sua roupa de caça, conferiu o equipamento e saiu dirigindo sua caminhonete Ford por estradas de terra batida em direção a um ponto afastado da floresta, onde já tivera sucesso antes. Era um homem metódico e confiava na sua experiência. Ao chegar, estacionou o veículo com cuidado e desceu. Pegou seu rifle Magnum calibre 7mm, conferiu a munição e respirou fundo antes de entrar na mata. O solo estava úmido e coberto por uma fina camada de neve, que rangia sob suas botas a cada passo. Ele caminhou devagar, atento, desviando de galhos baixos e tentando não fazer barulho. A floresta estava silenciosa, como se aguardasse algo, e o vento leve parecia carregar um tipo de expectativa no ar. Depois de cerca de 30 minutos andando, Higdon chegou a uma clareira onde 5 alces pastavam tranquilamente, a uns 30 metros de distância. Ele se moveu com cuidado, sentindo a adrenalina subir, e posicionou-se atrás de uma árvore. Apontou o rifle, mirou com precisão no maior dos animais e puxou o gatilho. Mas o que aconteceu em seguida o deixou completamente confuso. A bala saiu do cano de forma extremamente lenta, como se estivesse em câmera lenta, flutuando no ar. Percorreu poucos metros e caiu no chão, deformada, como se tivesse colidido com algo invisível. Não houve barulho do disparo, apenas silêncio. Higdon ficou parado, incrédulo. Aquilo contrariava tudo que sabia sobre física, armas e caça. Não havia explicação lógica. Ainda tentando entender o que acabara de testemunhar, ele sentiu uma mudança no ambiente. O ar parecia mais denso, quase pesado, como se algo invisível estivesse presente ali. Seus instintos ficaram em alerta. Foi nesse instante que, ao virar a cabeça para o lado esquerdo da clareira, viu uma figura incomum parada a poucos metros de distância. O ser tinha cerca de 2 metros de altura. Corpo esguio, vestia um macacão preto justo com uma faixa verde na cintura e usava um capacete translúcido com laterais douradas. A expressão era neutra e o rosto, sem nariz, com boca estreita e olhos pequenos, transmitia uma sensação estranha de presença. Nas mãos, o ser segurava uma caixa metálica com uma luz pulsante no centro. Higdon ficou paralisado, mas, surpreendentemente, não sentiu medo. Ao contrário, uma calma inexplicável tomou conta de seu corpo. O ser, sem mover os lábios, falou diretamente em sua mente. Disse se chamar Also One. Sua voz telepática era clara e pausada, e não deixava margem para a dúvida de que estava se comunicando intencionalmente. Higdon respondeu mentalmente, mesmo sem saber ao certo como. Also One caminhou devagar até ele, mantendo contato visual, e abriu a caixa metálica. De dentro, tirou um pequeno pacote com 5 cápsulas transparentes. Disse que cada uma equivalia a uma refeição completa e que serviriam para mantê-lo nutrido por um dia. Curioso e ainda sentindo-se estranhamente tranquilo, Higdon pegou uma das cápsulas e a colocou na boca. Ao mastigar, percebeu uma textura suave, semelhante a um bolo macio, e um sabor levemente adocicado, nada enjoativo. Aquilo não parecia algo feito com ingredientes conhecidos. Era como se o alimento tivesse sido projetado para ser aceito pelo corpo humano sem esforço.
Ele engoliu a cápsula e, em poucos segundos, sentiu uma leve sensação de energia e saciedade, como se realmente tivesse acabado de comer uma refeição completa. Nenhum desconforto, nenhuma reação negativa. Alsu-Wan permaneceu em silêncio por alguns segundos, observando Higdon. Depois, fez um leve movimento com a cabeça, como um gesto de convite. Higdon entendeu que deveria acompanhá-lo. Ainda sob aquela sensação de calma hipnótica, ele começou a caminhar ao lado do ser. Nenhum som de passos era ouvido vindo dele. A floresta, que antes estava cheia de vida, parecia agora suspensa no tempo. Não havia canto de pássaros, nem barulho de folhas. Apenas o som dos próprios passos de Higdon na neve rala. Eles andaram por poucos metros quando, entre os troncos das árvores, surgiu algo que Higdon jamais esqueceria. Parcialmente encoberta pela vegetação, uma nave de aparência impressionante se revelava aos poucos. Era uma estrutura arredondada, com cerca de 10 metros de largura, com uma superfície lisa e contínua, sem qualquer sinal de rebites ou emendas. A luz que filtrava pelas copas refletia em seu casco, fazendo com que a cor mudasse entre dourado e prateado, conforme o ângulo. No topo, havia uma cúpula translúcida, que exibia luzes internas em tons de azul e verde, pulsando como um batimento lento. Higdon parou por um instante, tentando entender o que via. A nave parecia viva, como se respirasse em silêncio. Não emitia qualquer ruído, nem mostrava sinais de mecanismo convencional. O material de sua superfície lembrava metal, mas sem a frieza típica. Parecia quente ao olhar, quase orgânico. Alsu-Wan continuou andando em direção à nave, sem demonstrar qualquer pressa, e Higdon o seguiu, quase como que guiado por um instinto que ele próprio não reconhecia. A floresta ao redor parecia mais distante a cada passo. Ao se aproximarem da entrada da nave, a porta se abriu sem qualquer ruído. As duas partes laterais deslizaram para dentro, revelando um interior iluminado de forma suave, sem que se vissem lâmpadas. A luz parecia vir das paredes, como se estas fossem uma fonte própria. Higdon hesitou por um instante, ainda tentando racionalizar o que estava vivendo. Mas a ausência de medo e a curiosidade profunda o impulsionaram a seguir. Alsu-Wan fez mais um gesto com a cabeça, desta vez com um leve movimento de mão, indicando que ele deveria entrar. A atmosfera dentro da nave era levemente mais quente do que do lado de fora, com um ar que parecia filtrado, limpo, quase esterilizado. Higdon notou que o chão era firme, mas com um toque que lembrava borracha macia. Cada passo produzia um som abafado, diferente do eco metálico que esperava ouvir. No centro do espaço havia uma plataforma circular levemente elevada, com o que parecia ser um assento embutido. Em volta, vários painéis com luzes piscantes em tons suaves, organizados em formas geométricas. Higdon olhou em volta e viu que não estavam sozinhos. Outros 3 seres, semelhantes a Alsu-Wan, estavam posicionados diante dos painéis, parecendo operar a nave. Nenhum deles falou, mas todos olharam para ele com expressão neutra, como se soubessem exatamente quem era e por que estava ali. A ausência de palavras não criava desconforto. Pelo contrário, havia uma sensação de aceitação no ar, como se aquele encontro já estivesse previsto. Higdon foi orientado com um gesto a se sentar na plataforma circular. No momento em que se acomodou, sentiu um leve formigamento percorrer o corpo, como se algo estivesse sendo ativado. Não havia vibração, nem barulho de motores. De repente, a visão pela cúpula mudou. A floresta sumiu, substituída por um céu estrelado e profundo, como se tivessem sido transportados para o espaço sem que o corpo tivesse percebido. Era um silêncio absoluto, sem vento, sem gravidade aparente. Higdon olhou ao redor, atônito, tentando absorver a cena diante de seus olhos. Alsu-Wan se posicionou ao lado dele e, mais uma vez, comunicou-se por telepatia. Começou a fazer perguntas diretas e curiosas sobre a vida humana. Perguntou sobre alimentação, trabalho, família, sentimentos, até sobre o futuro da espécie humana. Higdon respondeu com sinceridade, mesmo sem saber exatamente por que confiava naquela criatura.
Era como se tivesse certeza de que estava em segurança, apesar da estranheza de tudo. A comunicação era rápida e precisa, sem ruídos, como se mente e mente estivessem conectadas por completo. Enquanto falava, Higdon tentava observar os detalhes do ambiente. A nave parecia adaptada à presença humana, apesar de sua origem claramente não terrestre. A tecnologia, embora incompreensível, passava uma sensação de harmonia. Em determinado momento, o cenário externo se tornou completamente escuro. Não havia estrelas, apenas um vazio negro que parecia infinito. Era como se tivessem atravessado um espaço entre dimensões, uma espécie de corredor fora do tempo. Al-Suwan permaneceu em silêncio, apenas observando. E foi neste ponto, entre o desconhecido absoluto e as perguntas sobre a condição humana, que Higdon percebeu que estava diante de algo muito maior do que ele podia compreender. Até ali, tudo havia acontecido sem violência, sem imposição. Apenas uma sucessão de eventos que o afastavam da floresta e o aproximavam de um mistério ainda maior. Mas o que viria a seguir, ele jamais poderia antecipar. A escuridão do espaço parecia engolir tudo ao redor, mas estranhamente, Higdon não sentia medo. Era como estar flutuando no desconhecido, envolto por uma ausência total de tempo e direção. Al-Suwan permaneceu em silêncio, apenas observando-o, como se estivesse aguardando algo. De repente, sem que houvesse qualquer mudança perceptível no ambiente da nave, o cenário externo começou a se transformar. Pequenas luzes, semelhantes a estrelas, começaram a surgir à distância, como se estivessem emergindo de um véu invisível. Higdon não conseguia identificar constelações familiares, o que o fazia concluir que não estavam mais próximos da Terra. A única certeza era que ainda estava dentro daquela nave, cercado por seres que pareciam entender muito mais do universo do que ele jamais imaginara. A nave, então, começou a desacelerar. Não havia trepidação, som ou sensação física, apenas a visão externa que mudava sutilmente. Logo à frente, surgiu o que parecia ser uma estrutura gigantesca, flutuando no espaço. Tinha um formato elíptico e era composta por superfícies lisas e segmentos arredondados, interconectados por túneis translúcidos. A estrutura emitia uma luz azulada e contínua, como se fosse alimentada por uma fonte de energia ininterrupta. Higdon não fazia ideia do que estava vendo, mas sentia que aquilo era mais do que uma nave-mãe. Parecia um ponto fixo, uma estação em algum limiar do espaço-tempo. A nave em que estavam se acoplou de forma suave e silenciosa a um dos acessos da estação, e a porta se abriu sem que ninguém tocasse em nada. Al-Suwan gesticulou novamente, e Higdon se levantou, ainda sem entender completamente para onde estava sendo levado. Caminharam por um corredor translúcido, onde o piso parecia feito de um material semelhante ao vidro, mas com firmeza sólida sob os pés. Pelas laterais, via-se um brilho constante vindo das estruturas internas, como se a energia circulasse por dentro das paredes. Passaram por várias salas amplas e vazias, onde painéis flutuavam no ar e símbolos desconhecidos se movimentavam lentamente nas superfícies. Não havia barulho, nem cheiro. Tudo parecia perfeitamente equilibrado, quase clínico. Em determinado momento, pararam diante de uma parede escura que se abriu automaticamente, revelando uma sala com paredes curvas e iluminação difusa. No centro dessa sala, havia algo que Higdon jamais imaginaria encontrar: uma projeção tridimensional do planeta Terra, girando lentamente no ar. Era como um holograma de alta definição, com nuvens em movimento, oceanos brilhando sob a luz do sol e uma faixa contínua de pontos luminosos espalhados por todo o globo. Al-Suwan se aproximou da imagem e, com um leve movimento da mão, ampliou a visão para focar na América do Norte, depois no estado de Wyoming e, por fim, na região exata onde Higdon vivia. A projeção marcava diversos pontos com símbolos diferentes, locais de interesse, talvez, e Al-Suwan se voltou para ele, transmitindo uma ideia clara.
estavam observando a Terra há muito tempo. O ser continuou a demonstrar, com gestos e imagens projetadas, que havia outros encontros similares acontecendo em diferentes partes do mundo. Pessoas como ele haviam sido contatadas, estudadas e depois devolvidas aos seus locais de origem. Mas o tom não era de invasão ou dominação. Havia uma curiosidade científica e uma estranha empatia no modo como tudo era mostrado. Also, Wan parecia interessado em compreender os humanos, e não em alterá-los. A certa altura, Higdon viu uma imagem sua projetada na sala, caminhando pela floresta. Era a cena exata do início do contato, registrada sob outro ângulo. Ele entendeu, então, que estava sendo observado antes mesmo de ter notado a presença da criatura. Subitamente, a projeção foi desligada e a parede se fechou silenciosamente. Al-Suwani comunicou que era hora de retornar. Nenhuma explicação foi dada sobre onde exatamente estiveram ou quanto tempo havia se passado. Eles caminharam de volta pelo mesmo corredor, em direção à nave menor. Ao embarcar novamente, Higdon sentiu uma leve pressão no peito, como se algo estivesse sendo realinhado dentro de seu corpo. Mais uma vez, não houve vibração ou ruído. Apenas a imagem do espaço se dissolvendo aos poucos, até ser substituída por uma visão familiar. A floresta de Medicine Bow, banhada pela luz fraca do fim da tarde. A nave pousou suavemente no mesmo ponto onde ele havia sido encontrado. Assim que desceu, Higdon sentiu as pernas trêmulas. Era como se tivesse caminhado por quilômetros, embora não sentisse cansaço. Ao virar-se para olhar a nave, viu a porta se fechar e a estrutura elevar-se verticalmente com extrema rapidez, desaparecendo no céu sem deixar rastros. Ele ficou ali por alguns minutos, tentando absorver tudo o que havia vivido. Mas ao olhar em volta, notou algo estranho. Sua caminhonete não estava onde havia deixado. Andou pela floresta tentando encontrá-la, e só horas depois ela seria localizada, a mais de 80 quilômetros dali, em uma área de difícil acesso, sem marcas de pneus ou sinais de trilha. Quando conseguiu voltar para casa, foi recebido com preocupação. Sua ausência já durava mais de 20 horas, embora para ele o tempo parecesse ter passado em questão de minutos. Sentindo-se estranho, procurou atendimento médico. Os exames revelaram algo ainda mais misterioso. Seus antigos problemas de saúde, como cálculos renais e dores articulares crônicas, haviam desaparecido. Os médicos não encontraram explicações. Higdon relatou o ocorrido às autoridades locais, que ficaram céticas. Mas o caso chamou a atenção de investigadores civis e, pouco tempo depois, o professor Leo Sprinkle, especialista em casos de abdução, passou a acompanhar o caso com interesse. Higdon foi submetido a entrevistas, testes psicológicos e hipnose regressiva. Nenhum indício de mentira ou invenção foi encontrado. Ele repetia os mesmos detalhes com convicção e sem contradições. O projétil deformado encontrado no local e o deslocamento inexplicável da caminhonete foram considerados evidências físicas reais, difíceis de refutar. Mesmo os céticos mais duros admitiram que havia elementos nesse caso que escapavam à compreensão convencional. Mais do que um simples relato de contato, tratava-se de uma experiência com consequências físicas e mentais comprováveis. Com o passar das décadas, Carl Higdon jamais mudou sua versão. Ele não procurou fama nem lucro com a história. Continuou sua vida em Rawlins, sempre reafirmando que Al-Suwan não era uma ameaça, mas uma presença curiosa e respeitosa. Seu caso se tornou um dos poucos relatos de contato que inclui não apenas comunicação direta e efeitos físicos, mas também um tom de ajuda e cuidado por parte dos seres envolvidos. Até hoje, o encontro de Carl Higdon com o desconhecido permanece como um dos registros mais intrigantes da ufologia moderna, e como uma lembrança permanente de que talvez não estejamos tão sozinhos quanto pensamos.